torcida do Flamengo. Vamos lá, notícia do Flamengo. Presidente do Flamengo quebra silêncio sobre a contratação do Luiz Henrique. Jorginho aponta defeito antigo culpado pela eliminação da Copa do Brasil. Leonardo Jardim explica a ausência do jogador do Flamengo no jogo contra o Vitória. Pape revela arrependimento por venda de um jogador. Galera, vamos falar aqui do presidente do Flamengo em relação à situação do Luiz Henrique, tá? Vamos lá. O Pape contou que espera por uma brecha. Tal ocorreu como para contratar o Paquetá, né? O presidente falou que está muito feliz com o elenco atual, o elenco que tem. E completou falando que não pode deixar de olhar as oportunidades e possibilidades que aparecem no mercado. Mas olha só, eu acho a dificuldade de contratar o Luiz Henrique. Depois de 2024 do Brasil, o Zenit pagou 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Isso equivale a 220 milhões na época ao Botafogo, tá? Pelo ponta direita, quer dizer, isso em 2024, galera. Assim, o clube russo exige agora, atualmente, 50 milhões de euros, quer dizer, 292,7 milhões de reais na cotação atual para liberar a venda, tá? Então eles querem o quê? Eles querem ter um lucro, porque eles pagaram caro por Luiz Henrique em 2024. E agora o Flamengo, pô, desembolsar 50 milhões de euros, pô, é dinheiro pra chuchu, né? Aí eu falo, vale a pena? Eu pergunto pra vocês, torcedor, responde aí, vale a pena? Vamos saber na Copa, né? A gente vai saber na Copa se vale esse valor. Porque se ele não for titular, provavelmente ele não vai ser titular, tá, gente? Ele não vai ser titular. Mas no decorrer da entrada dele nos jogos, vamos ver como que ele vai sair, né? Então é isso aí, Luiz Henrique, o Flamengo, o Pape que está muito interessado no Luiz Henrique, tá? Ele quer trazer o jogador. Galera, olha só, o Jorginho culpou a falta de efetividade para a derrota da equipe. Mas é isso que eu venho falando há muito tempo, gente. Efetividade é o quê? São finalizações. Nos 2 jogos da Copa do Brasil contra o Vitória, veja bem, o Flamengo teve mais posse, finalizou mais, mas está eliminado. Ontem, por exemplo, no jogo contra o Vitória, ele perdeu muitos gols. Os baianos não perderam, venceram por 2-0, né? No Barradão. Ó, o Flamengo teve 74% de posse de bola. Finalizou 26 vezes contra 5 do adversário. Acertou bola na trave, perdeu gol na pequena área. Aí sabe aquela antiga, né, aquele ditado, quem não faz, leva? É o que o Flamengo fez. Não fez, tomou. E isso aconteceu, eu vou falar pra vocês, dar um exemplo, só que nesse jogo foi pela Libertadores. Quase no final do segundo tempo, o Bruno Henrique teve cara a cara com o goleiro, não fez. Luiz Araújo teve a chance, não fez. Aí teve o contra-ataque, saiu o gol de quem? Do Estudiantes. Exatamente. E exatamente foi o que aconteceu. O Vitória, em 2 ataques, o Eric e o Lucas, Luan Cândido, colocaram o Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por quê? Assim, se o Flamengo fosse, olha só, eu vou comparar esses jogos do Flamengo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo chutou menos, mas foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Ele fez 9, chutou 9 vezes e fez 4 gols. E aí? Cirúrgico, né? Pois é. Agora, o Flamengo fora da Copa do Brasil, o foco é total. Não só no Brasileiro, como na Libertadores, tá, gente? Por exemplo, Brasileiro agora, neste domingo, dia 17, o Flamengo vai encarar o Atlético Paranaense lá na Baixada, né? Lá, né? A partir das 19h30, horário de Brasília. Quer dizer, gramado sintético, né? Então é o seguinte, o Flamengo vai ficar foco e tem que ganhar, tá? Tem que ganhar para se aproximar do Palmeiras. Tem que ganhar para se aproximar do Palmeiras. Vamos ver o jogo de domingo, galera. Pessoal, olha só, vamos falar aqui de uma coisa que o Leonardo Jardim falou sobre o De La Cruz.
Depois da partida contra o Vitória, Leonardo Jardim respondeu sobre a não utilização do Nico de la Cruz, afirmando que não era jogo ideal para o uruguaio. Eu discordo, tá? Ele falou que foi um jogo muito direto, de muito contato. Esse tipo de jogo não é para o de la Cruz. No jogo de em casa ele participou, opção para preencher mais a área. E ainda finalizou falando assim, falando que tivemos mais facilidade de chegar no último terço e por isso ele colocou colocou Cebolinha e Luiz Araújo para preencher a área. E o de la Cruz era mais difícil de disputar nesse tipo de estrutura de área. Gente, eu discordo completamente dessa análise do Leonardo Jardim. Discordo completamente, tá? O jogo contra o Vitória era para estar o Nico de la Cruz, tá? Era para estar o Nico de la Cruz jogando, tá? Era o jogo perfeito para ele. Jogo de contato, nossa, o jogador que mais recebe falta é o de la Cruz. Tá? Ele tinha que ter entrado com o de la Cruz em vez de com os Carrascal. De novo, eu falo para você que o lance do gol do Vitória foi uma perda de bola de novo do Carrascal, gente. Não dá. Aí ele não jogou com o de la Cruz contra o Vitória, que para mim tinha que ter entrado com ele. No gramado natural, o gramado é natural, gente. Lá do Barradão. Aí agora, contra o Atlético Paranaense, ele não vai poder utilizar o de la Cruz porque é gramado sintético. Só que o de la Cruz também teve jogos contra o Grêmio. Contra o Grêmio. O de la Cruz não jogou. Jogou? Não, eu acho que não jogou. Não jogou. Ou jogou, porque o Carrascal eu acho que estava suspenso no Brasileiro, né? Eu acho que ele jogou. Então você vê o quanto... Aí você vê ele no jogo contra o Grêmio, e aí você vê ele não podendo jogar contra o Vitória. É um jogo de contato, gente. Às vezes o de la Cruz, eu falo com meu filho, eu comento com meu filho, que o de la Cruz, ele é baixinho. Ele na cabeçada, ele sobe mais que muito jogador alto, cara. Ele disputa a bola, ele não tem medo de tranco, sabe? Então, era perfeito para jogar contra o Vitória. Então, essa fala do Leonardo Jardim, isso aí é uma desculpa. Para mim, isso aí é uma desculpa dele em relação ao de la Cruz por eu não ter posto ele, tá? É um erro que ele cometeu gritante. Aí estamos aí eliminados. Acabou. Galera, eu vou falar agora sobre vamos lá, Luiz Eduardo Batista, o Papi, tá? Ele, numa entrevista, ele reconheceu que deveria ter dado mais tempo ao Juninho, né, do Flamengo, né? A contratação mais surpreendente da era Papi do Flamengo foi a Juninho, adquirido após trabalho de scout do clube. O atacante foi vendido menos de um ano depois para o Pumas, do México. O presidente rubro-negro admitiu que a liberação do atleta acabou sendo um erro. Eu também acho. Eu acho foi um absurdo. Depois eu falo no final o porquê. O Flamengo investiu 5 milhões de euros, 32,3 milhões de reais, para a contratação do Juninho junto ao Carabajo do Azerbaijão. Com o manto sagrado, o atacante fez 32 jogos, sendo apenas 7 como titular. Tá? No total foram 4 gols, mas 3 gols decisivos, tá? Vou citar aqui. O título carioca sobre o Fluminense. A vitória da Libertadores, né? Estreia da Libertadores diante do Táchira, da Venezuela. E a virada contra o Sport. Foi fundamental para a conquista do brasileiro, tá? Então, para você ver, foram gols importantes. Então, vendido ao Puma, Juninho tem brilhado na equipe mexicana. Eu sei porque eu vejo, às vezes, alguns jogos do México, tá? Ele tem 20 partidas com 8 gols e 4 assistências, galera. Olha só. Em resumo, o Flamengo vendeu o atacante para o exterior pelos 5 milhões que ele comprou, né? Quer dizer, vendeu pelo mesmo valor que comprou, quer dizer, não lucrou, não teve prejuízo, nada, só recuperou o dinheiro que gastou. Com isso, não teve prejuízo, quer dizer,
A compra e a venda deu no mesmo. Agora eu vou dizer por que ele vendeu o Juninho. Culpa exclusivamente, sabe de quem? Do técnico Felipe Luiz, tá? Culpa exclusivamente a venda dele, do Juninho, culpa do Felipe Luiz. Porque ele não colocava o jogador. Ele não colocava. Às vezes improvisava o Bruno Henrique. É o que ele tá fazendo agora. Tá improvisando o Bruno Henrique, que já falou 300 mil vezes que não quer jogar de centroavante. Eu acho que quando entra, ele entra com má vontade, porque ele não consegue ganhar uma bola na cabeça, não consegue ganhar uma bola no corpo, que nem o Pedro faz. E olha que o Bruno Henrique tem a mesma estrutura física do Pedro, gente. Porra, pelo amor de Deus. O que eu falo, ele entra com má vontade, tá? Eu acho, na minha opinião. Porque ele já avisou, ah, tá, eu vou jogar porque eu tô ajudando o time. Não tá porque quando ele entra como centroavante, ele não rende nada. O Flamengo perde muito lá na frente, tá? E outra que eu vou dizer aqui pra vocês, que outra coisa que o Leonardo Jardim, pra mim, está prejudicando. O Pedro está prejudicando o Pedro, sabe por quê? O Pedro, ele quer uma chance de ir pra Copa do Mundo. E ele deixa o cara na reserva. Por exemplo, por que ele não jogou contra o Grêmio? Por que ele não jogou contra o Vitória? Não começou desde o início? É isso que ele está prejudicando. Quer dizer, o jogador que quer ter uma chance de ser convocado e o treinador não põe ele para jogar. E o Pedro estava vindo jogando bem, gente. Quer dizer, é um prejuízo gritante pro jogador. Aí botou ele contra o Vitória, faltando o quê? Poucos minutos, porque o cara vai decidir o jogo. É isso que eu falo. Cara, poucos minutos no jogo pegado, o jogador não vai entrar no ritmo. Pelo amor de Deus, será que... Cara, eu faço o seguinte, eu falo com meu filho, às vezes os treinadores, quando estão em outros times, ele tem outra atitude. Aí, mas quando vai pro Flamengo, parece que eles têm medo. Eles têm medo de ser aquilo que eles eram em outro time. Por exemplo, Leonardo Jardim contra o Cruzeiro, ele não era assim. Ele, por acaso, vamos dizer, poupava o Caio Jorge quando tava no Cruzeiro? Não poupava, cara. Porque centroavante tem que jogar. O centroavante quer fazer gol, e o Pedro tá nessa coisa. Agora, o jogador, eu acho assim, tem que ter um pouco de audácia de chegar pro treinador e falar. O Pedro, o treinador, olha só, eu tô com sonho de ir pra Copa do Mundo. Tô em condições de jogar, e o sonho me coloca para jogar, só tá me queimando com o treinador da seleção. É isso que o Leonardo Jardim tá fazendo com o Pedro. Poupar. E olha, galera, esse negócio de poupar times, pra mim isso aí é falácia. É falácia, tá? De vários treinadores. O único treinador que teve peito e falou poupar pra quê foi o Jorge Jesus. E ele tava certo. Porque o jogador joga 90 minutos. Ele não trabalha 8 horas por dia, que nem nós trabalhadores, não. Não trabalha. É 90 minutos jogando, cara. Acabou dali, ele vai tomar seu banho e vai pra casa. No dia seguinte se apresenta, aí vai fazer aquele relaxamento. E só isso. Então, poupar pra quê? Por isso que o Flamengo perde jogos importantes, porque o treinador quer poupar. Foi o que aconteceu contra o Estudiantes na Libertadores. Poupar pra quê, gente? Me diz, poupar para quê? Eu não concordo com isso, tá, galera? Aí eu pergunto, faço a pergunta pra vocês, me respondam. Vocês concordam em poupar jogador? Hein? Fazendo uma pergunta, vem cá, responde aqui. Você é torcedor do Flamengo, vocês acham que tá certo ficar poupando jogador? Hein? Valeu, pessoal. Galera, peço pra vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, dá aquele like e compartilhe o vídeo, compartilhe o canal. Valeu, pessoal. Fui.